TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui na cidade de Porto Alegre. Hoje viemos aqui para conversar com a irmã Michele, né? A irmã Michele está aqui congregando na igreja de Porto Alegre e vai compartilhar com a gente. Como você sempre acompanha com a gente aqui, as dicas, as maravilhosas experiências que muitas vezes nos servem de motivação. Aquela dica de como estudar, aquela dica de eu não tinha dado as primícias desse jeito, pode ser que desse jeito melhore para mim, eu consigo ser mais efetivo. Eu não sabia que estudar, memorizar, né, os conteúdos dessa técnica, pode ser que isso ajude a você também. E hoje a irmã Michele está aqui nessa função junto comigo de ajudar você a ter cada vez mais comunhão com os materiais que nos ajudam, nos levam a ter comunhão como um todo, né, a palavra do Senhor como um todo. Tudo bom, irmã Michele? Tudo bem. Então tá aí, irmã Michele, nós temos aqui essa função hoje, hein? De compartilhar com o pessoal que está aí, ouvindo de Bem com Pão, através do Pão de Judá, através da TV Menorá, tá aí, para que a gente possa compartilhar com eles. O que tu compartilha com a gente, irmã Michele? Eu sempre pergunto, assim, né? Eu já estou fazendo duas perguntas, uma em cima da outra. Como é que foi a tua chegada na vida da igreja, né? Que geralmente, quando eu compartilho com os irmãos sempre falam assim, olha, teve um material que eu li, que eu ouvi, um culto que eu participei, que quando eu ouvi aquilo que estava lá, eu vi aquela situação, eu sabia que estava no lugar certo para ganhar o crescimento e a comunhão com Cristo, né? Foi assim contigo também, quem sabe, ou não? A minha caminhada com Cristo iniciou alguns anos atrás. Eu era de uma igreja de denominação e eu congreguei durante 6 anos nessa igreja. E teve uma situação que aconteceu na igreja, assim, que foi muito difícil e eu acabei me afastando da presença do Senhor. E esse período que eu me afastei da presença do Senhor, o inimigo colocou na minha mente um engano de eu não conseguir mais acreditar em pastores, em igreja, né? Mas dentro do meu coração eu ainda sentia amor por Cristo, por Deus. Então eu comecei a buscar Cristo em vários lugares. Eu frequentei até casas assim de tudo quanto é tipo de religião, seitas, nessa busca, querendo encontrar Cristo nesses lugares. E quando eu não achava, eu não me identificava, eu só visitava os lugares, acabava sentindo aquele vazio, né, dentro da minha alma, assim, que era a falta da comunhão com Cristo. E nesse período que eu estava afastada, e incrédula também em relação às igrejas, a minha irmã mais nova, ela se converteu na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi ela que começou a me evangelizar. Logo em seguida, o meu cunhado também se converteu, começou a congregar, e a minha mãe também. A minha mãe, ela também frequentava essa denominação, ela não saiu, ela continuou, mas a mãe também sentia essa necessidade de ouvir essa palavra do Evangelho do Reino que gera transformação no nosso interior. E na igreja onde nós congregávamos, tinha essa visão mais externa, da gente buscar as coisas mais naturais. Então, a gente não tinha esse contato, essa intimidade com Cristo, né? E quando a mãe descobriu isso, ela também se permitiu a conhecer esse trabalho, começou a congregar. E aí eles começaram numa busca incansável assim, para tentar me trazer para a vida da igreja. E eu me lembro também que era muito difícil para eles, assim, porque eu estava com o coração muito endurecido. Eles tentavam me evangelizar, minha irmã deixava material, me convidava para ir na igreja, mas eu tinha muita resistência. Aí o Senhor começou a fazer
um quebrantamento na minha vida, né? Ele começou a mexer em algumas áreas, e uma das coisas assim que ele fez foi mexer na área familiar. Então, isso me deixou mais aberta, né? Mas, mesmo assim, eu ainda tinha resistência em relação à igreja. Então, eu já tinha alguns materiais em casa, mas aqueles materiais ficavam guardados, né? Eram alguns livros e CDs. E, diante desse quebrantamento que o Senhor fez, eu comecei a ficar com vontade assim, de voltar para a presença dele. Porque eu comecei a me lembrar aquilo que estava guardado no meu coração, assim, que só Cristo mesmo podia resolver aquelas insatisfações que eu tinha, aquelas carências que eu tinha no meu interior, né? E surgiu uma situação na Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim, que eu observei muito a conduta do nosso apóstolo, né, do irmão Sérgio Alves. E a forma que ele agiu e reagiu diante daquela situação fez eu enxergar Cristo. E aquilo despertou a minha vontade para poder ouvir os materiais. Então, eu peguei a coletânea apostólica que eu tinha em casa e coloquei para ouvir. Porque, naquela época, a minha filha ela tinha quase 2 anos de idade, então eu ficava muito envolvida cuidando dela. Eu não tinha tempo para parar para ver um livro. E, ouvindo a ministração, eu me lembro assim, que o CD ele ficou rodando o dia inteiro, mas teve uma frase que rompeu assim, com uma flecha que entrou dentro do meu coração, e aquilo fez assim, eu enxergar a Igreja do Senhor Jesus Cristo com outros olhos, não pela igreja, mas era por aquela resistência que eu tinha de voltar a congregar numa igreja. Até porque eu não conhecia o trabalho da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a minha experiência de vida, para os irmãos entender por que essa palavra rompeu no meu coração. Eu venho de uma família onde todos da família foram envolvidos com a espiritualidade. Então, a minha bisavó, começar pela minha tataravó. Minha tataravó ela era médium que ela psicografava, ela era espírita. A minha bisavó, ela foi ielorixá, e ela era muito envolvida com esses trabalhos assim, de magia, feitiçaria, adivinhações, consultas com entidades. Ela tinha uma casa enorme, com em torno de 40, 50 médiums. E a minha avó, né, materna, ela foi a que seguiu, né, essa linha, também desenvolvendo a mesma crença, os mesmos hábitos religiosos. Então, eu nasci nesse berço. Foi o que eu aprendi, assim, como conhecer Deus também, de uma forma que tinha um engano muito grande, mas lá eu pude ver, assim, com as experiências que eu vi, assim, a minha família praticar, lidando com a espiritualidade, que, na verdade, essas entidades, hoje eu sei que isso são demônios, né? E os demônios eles podem se manifestar de qualquer forma, né? Para poder, na verdade, até impactar as pessoas, para que as pessoas acreditem naquela mentira, né? Então, durante muito tempo, eu acreditei nessa mentira, principalmente porque a minha avó, ela seguiu uma linha daquele bem que imita a vida. Ela trabalhava fazendo a caridade para as pessoas. Então, ela fazia curas, ela ajudava as pessoas a resolver os problemas deles, ela era muito conselheira. Então, a gente via aquilo, a gente, na verdade, criou uma admiração muito grande pela minha avó e por aquilo que ela nos ensinava. E, nisso, a gente viu muitas manifestações de curas, problemas sendo resolvidos por essas, né, entidades. Então, isso, para mim, na verdade, já não me chamava mais atenção. Ver assim, esses sinais, esses prodígios, que muitas pessoas às vezes procuram, né, conhecer Deus através desses sinais, de coisas maravilhosas que Deus pode fazer, externas, isso, para mim, era uma coisa que não me chamava atenção e não me seduzia, né?
Então, por isso que cada vez mais aumentava aquele vazio, né? Porque na maioria das denominações é pregado isso, assim, né? Até para trazer as pessoas para conhecer Cristo. Irmã, mas deixa eu te interromper um pouquinho. Então, quer dizer assim, vinha uma linhagem já forte, né? E para quebrar isso, eu fico vendo assim a bênção, aí a eleição de Deus para quebrar toda essa linhagem até chegar você e a tua irmã hoje, né? A tua mãe também, se eu não me engano, ainda. Começou pela minha mãe. Certo. Então chamou minha mãe primeiro. Que bênção, né? Porque tu imagina, vem essa de geração em geração, né? Que a gente sabe que realmente isso se apega, né? Vai se apegando de geração em geração, porque tá lá, vai se criando aquele, como é que eu vou dizer, aquela caixinha que acomoda exatamente aquelas entidades, né? Então, porque a família vai tendo costumes, né? E vai levando para aquilo. Para quebrar isso já é realmente algo assim, uma graça, uma misericórdia de Deus muito grande para conseguir quebrar tudo isso, né? E mais, né? Como a gente tem essa curiosidade, que a gente disse, olha, eu andei circulando por aí por tudo, né? E fui procurar outras religiões também para ver se eu preenchia aquele vazio, né? Muitos de nós aí já percorremos algumas situações tentando encontrar o Senhor, né? Eu já frequentei, eu busquei também em outros lugares, né? Muitos de nós então vão buscar aí, né? Às vezes jogar um carteadinho, às vezes bater um tamborzinho, a gente circula por aí, né? Para ver se vai encontrar alguma coisa, né? Mas a gente vê a verdade, a palavra que liberta, e é isso que tu vem trazendo agora aqui. Então, fiz questão de reprisar aqui para os irmãos que estão nos acompanhando o quanto tem a força do Senhor no trabalhar dessa família, que a Michelle hoje está dando testemunho, que é a família dela, para estar hoje frequentando aí, né, estar em comunhão, não digo frequentando, estar em comunhão com Cristo como um todo, né? Glória a Deus. Eu vejo assim que o Senhor tinha um propósito, porque a minha mãe, a minha avó teve 10 filhos, né? Então, desses filhos da minha avó, a minha mãe foi escolhida para seguir a religião, para dar sequência, né, naquela maldição hereditária. E quando a mãe estava se organizando, aprendendo, fazendo tipo de um curso, né, para poder desenvolver e dar sequência para substituir a minha avó na família, o Senhor chamou ela. E depois que a mãe conheceu a verdade, conheceu Cristo, a mãe largou tudo para seguir o Senhor. E aí começou a busca dela pelas filhas, né? Então, a primeira também que foi para a presença do Senhor fui acompanhar a mãe. E, diante assim, de todas as experiências que nós tivemos, como eu estava falando para o irmão, retomando, assim, eu tinha experiências de ver, por exemplo, uma enfermidade, de um dia, da noite para o dia, a pele ser regenerada, assim, aquilo sair, né? Via muitas manifestações assim que aquilo lá é na verdade uma obra de ilusionismo, né? Eu sempre chamo assim que eu digo que o inimigo, o espírito do anticristo, ele é um grande ilusionista, né? Porque ele trabalha muito nisso, assim, chamando aquilo, fazendo aquilo que mais vai chamar a atenção das pessoas, né? Para as pessoas acreditar naquela mentira. Então, isso era uma coisa que já não me chamava atenção. E, ouvindo essa ministração apostólica, o CD ficou o dia todo rodando. Mas teve uma frase que o irmão Sérgio falou, né, que era ele que estava ministrando, que tocou meu coração, que ele falou que ele também não... Essa forma de Deus manifestar coisas na nossa vida, que são decorrentes à obediência, as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, era algo que seguia aqueles que creem, né? Então, para ele também isso não chamava muita atenção, mas a obra que ele mais admirava que Deus fazia era aquela obra que só Deus pode fazer, que é dentro do nosso coração, transformando o nosso caráter. E quando eu ouvi aquilo, nossa, entrou assim como uma flecha no meu coração, eu disse... eu também acredito nisso, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E agora eu vou começar a ir nessa igreja. Aí eu comecei a ler os materiais, aí o Senhor foi apertando mais na minha vida pessoal, foi fazendo uns arranjos, que é para eu sentir necessidade mesmo de ver que só Deus podia resolver os meus problemas. O Senhor foi fazendo situações que eu vi que com a força do braço eu não ia conseguir, né? Com as habilidades que eu tinha também eu não ia conseguir resolver.
E então eu fui me abrindo para conhecer. E foi assim, o primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja, né, ali eu me firmei e nunca mais deixei de congregar. Né? Glória a Deus por isso. E eu me lembro até que, na época, eu fui visitar, eu comecei a congregar na igreja de Novo Hamburgo, e, naquela época, as reuniões de estudo, elas eram feitas durante a semana, mas no turno da manhã. Então, eu não podia participar, às vezes eu não tinha, estava trabalhando, não tinha como, né, participar. E eu queria me alimentar mais. E nisso tinha a igreja de São Leopoldo, que é a cidade vizinha, bem próxima. E na época a minha irmã e meu cunhado também congregavam lá. E eu comecei a participar das reuniões, mas a primeira que eu fui, eu me lembro assim que naquele dia eu estava muito triste, eu só sentia vontade de chorar, né? Porque eu comecei a ouvir a verdade, aquela verdade começou a me iluminar, e eu comecei a ver o que eu tinha feito, né, com tudo aquilo que eu aprendi, com tudo aquilo que eu vivi com Deus. Né, que, na verdade, eu rejeitei, que eu comecei a enxergar tudo aquilo que estava dentro do meu coração e me bateu uma culpa muito grande. E aquilo me deu uma tristeza muito grande. Então, eu fui conversar com um presbítero, que, na época, era o presbítero Luciano. E por que eu falo isso, irmãos? Porque ele falou algo que hoje eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque ele disse para mim que, quando ele estava pregando, o Senhor falou com ele. E que o Senhor me mostrou para ele e disse assim: aquela serva, aquela pessoa, eu vou pedir que tu ore por ela, porque o tempo dela no mundo acabou e ela está voltando para a minha presença. E ele falou isso para mim naquele dia. E eu digo assim que, de todas as profecias que eu recebi, essa foi a mais abençoada, né? Porque, glória a Deus mesmo, eu estar na presença do Senhor, que é tudo que eu preciso, né? Que todos nós precisamos, na verdade. Que benção! Então tá aí, coletânea apostólica. O material que a irmã está aqui relatando, né? Quando ouviu a palavra do Senhor, através da coletânea apostólica, deu aquela frase e ela se achei o lugar para voltar a ter comunhão com o Senhor. Que benção, então, irmãos. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos em seguida. Já, já! De bem com o pão.